Afinal, o que é um falso profeta? É uma das coisas que nos deixa muito intrigados e é tema de muitas dúvidas no meio da igreja, no meio do povo. Identificar quem são os falsos profetas, não é verdade? Muita gente tem essa dificuldade de saber quem são essas pessoas, que figura é essa? Quem é o falso profeta? Queridos, falso profeta é todo aquele que diz falar em nome de Deus, mas fala de si mesmo, fala daquilo que está dentro do seu coração. Esse é o falso profeta. Ele não traz uma mensagem vinda direto do trono do Pai. Ele traz uma mensagem que vem direto do seu coração. Ele expressa o desejo que está dentro do seu próprio coração e quer exteriorizá-lo e realizá-lo através da sua vida, através da minha vida, se nós assim permitirmos. Em nossos dias, queridos, nós temos uma infinidade de falsos profetas, disfarçados de pastores, padres, bispos, apóstolos, dentre outros. Queridos, essa raça de falso profeta é facilmente detectável. É facilmente detectável. Basta você e eu nos atentarmos para o que está escrito lá nas Sagradas Escrituras e confrontarmos as ideias dos falsos profetas com o que está escrito na Palavra de Deus. O interessante é que as pessoas chegam a quase cultuar esses homens e mulheres que se dizem falar em nome do Altíssimo. Você já viu? Existem pessoas que quase cultuam essas pessoas, quase colocam elas no pedestal para cultuá-las como se fossem o próprio Deus. É verdade. Eu tenho um amigo meu que ele faz parte de uma determinada denominação, que se você criticar alguma coisa que é feito dentro do contexto litúrgico dessa denominação, ele quase que parte para as vias de fato. Né? Tamanha é a devoção que ele tem, não por Deus, mas por essa denominação. Entendeu? É complicado quando nós deixamos o contexto religioso assumir a fé racional que nós deveríamos ter no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, se vão abrir um negócio, essas pessoas, preste atenção, aquelas pessoas que estão ali, que são dependentes dos falsos profetas, se elas vão abrir um negócio ou mudar de residência, se algo, segundo a sua ótica, está mal em sua vida, eles correm rapidinho e vão procurar ali o seu falso profeta de estimação para saber, né? Para que eles digam que está preparado para o seu futuro. O falso profeta nada mais é do que uma cartomante gospel. Nada mais que isso, uma cartomante gospel sem baralho. Ele simplesmente vai dizer para você aquilo que você tem que fazer através do que ele acha, através de segundo o que está impresso no seu coração. O falso profeta é, sem dúvida nenhuma, aquela vidente, aquela cartomante gospel. Lembrando que a palavra vidente você vai encontrar na Bíblia, tá? Vidente não é um adivinho. Vidente era o nome usado para o verdadeiro profeta lá no passado, no Antigo Testamento. Samuel, Jeremias, Ezequiel, Isaías, todos eles levavam o nome de vidente, tá? Nome esse usurpado pelos adivinhos, né? Por aqueles guiados pelo espírito de Satanás que usurparam esse nome que era usado anteriormente lá nas Sagradas Escrituras. As pessoas, quando estão naquela situação de querer saber o que se passa na sua vida, saber o que Deus tem preparado para elas, eles correm rapidinho e vão procurar o seu falso profeta, a sua cartomante de estimação. Claro, lembrando, queridos, existem homens e mulheres crentes, sérios, realmente usados pelo poder de Deus. Pessoas que são sérias, mas em sua grande maioria são charlatões. Repito, charlatões, que se promovem à custa da ignorância e da religiosidade de muitos crentes incautos. Crentes neófitos, né? Crentes que não procuram se informar dentro das Sagradas Escrituras se aquilo que está sendo dito para ele é verdade ou não. Jesus nos adverte sobre esses falsos profetas, lá em Mateus capítulo de número 7, versículo 15, que diz assim: Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas,
mas interiormente são lobos devoradores. Compreendeu? Eles vêm como ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Aí você vai dizer assim: mas irmão, como eu vou saber se aquela pessoa é um falso profeta? Como eu vou saber? Preste muita atenção no que eu vou te dizer. As coisas que um falso profeta fala não se cumprem, pois não procedem do Altíssimo. Simples assim. As coisas que o falso profeta diz não se cumprem, pois não procedem do Altíssimo. Muitas vezes ele vai dizer para você assim: a profecia foi entregue, Deus me usou para falar contigo. Se ela não aconteceu, eu vou por sua falta de fé. De jeito nenhum. A palavra diz que a palavra do Altíssimo, a profecia do Altíssimo, quando ele usa a boca de um profeta, a palavra dele nunca volta vazia, de forma nenhuma. A palavra dele nunca volta vazia, de forma alguma. Veja o que diz Deuteronômio, capítulo 18, versículos 21 e 22. E se disseres no teu coração: como conheceremos qual seja a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor, e tal palavra não se cumprir, nem suceder assim, esta é a palavra que o Senhor não falou. Com presunção a falou o profeta. Não o temerás. Presta bem atenção. Se a palavra não se cumprir, com presunção falou o profeta. E a palavra diz: não o temerás. E muita gente tem medo desses camaradas. Acham eles mais santos que os outros, né? São mais chegados a Deus do que os outros. Aquela mania que as pessoas têm: eu vou no irmão fulano, eu vou na irmã fulana para ela orar a Deus, para Deus me atender. Queridos, o véu foi rasgado lá no Calvário. Você tem livre acesso. A sua voz é ouvida no céu. Você não precisa de intercessor, de intercessora, de padroeiro ou de padroeira, porque é isso que parece que você está fazendo. Você está procurando um padroeiro, uma padroeira, um intercessor, um padrinho, uma madrinha que te leve direto a Deus para que você seja atendido? Faça isso não. Você tem livre acesso direto ao Pai. Essa mania de procurar intercessão através de outros, essa é a primeira coisa que nós devemos evitar. Tá? Nós devemos estar atentos para identificar a questão do falso profeta. Se aquilo que o falso profeta anunciou não se cumprir, a culpa não é da falta de fé da pessoa, mas do falso profeta que inventou uma profecia anunciada direto do seu coração. Ele traz mentiras dizendo que foi o Senhor que falou quando não foi. Veja como a Bíblia se refere a um falso profeta. Já anunciei para você, e agora veja como a Bíblia se refere a um profeta verdadeiro. Eu vou trazer para você agora um versículo bíblico que mostra o testemunho das próprias Sagradas Escrituras com relação a um profeta usado pelo Senhor. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19 e 20. Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de suas palavras caírem por terra, ou melhor, caírem em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceram que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. As palavras que saíam da boca de Samuel, em nome do Senhor, se cumpriam. Assim acontece na vida do verdadeiro profeta. Agora, o falso profeta, quando diz para você: eis que te digo que você vai ganhar um carro, eis que te digo que tudo está bem na tua vida, Deus vai reconciliar, Deus vai fazer, tarará, tarará. Meu irmão, desconfia. O profeta Jeremias era o profeta que nunca trazia uma palavra de ânimo para o povo de Israel ou para o rei de Israel. Ele sempre trazia aquilo que o Senhor queria falar para aquele povo rebelde. Enquanto os outros profetas traziam palavras agradáveis aos ouvidos do povo e aos ouvidos do rei, Jeremias trazia sempre a palavra que o Senhor falou, mesmo que ela fosse desagradável. Queridos, temos também um exemplo de um falso profeta registrado nas Sagradas Escrituras, que envolve o profeta Jeremias também nesse assunto. Esse falso profeta é o profeta Ananias, que foi contemporâneo do profeta Jeremias. Ananias havia profetizado que em 2 anos Deus haveria de livrar o povo de Israel das mãos
do rei Nabucodonosor. Foi o que Ananias profetizou, que Deus livraria o povo das mãos do rei Nabucodonosor, falando aquilo que o povo queria ouvir, assim como aquele que procura o falso profeta procura para ouvir as chamadas, entre aspas, bênçãos, né? Então o povo queria ouvir aquilo ali, e o povo aceitou aquilo de bom grado, né? É claro, o Senhor não lhe havia ordenado falar nada daquilo. É claro que tudo que Ananias disse ao povo foi recebido com muita alegria por quase todos. Porém, Ananias, ele pagou um alto preço por falar falsamente em nome do Senhor. Queridos, é muito sério quando você diz assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. É muito sério. Pense nisso, você que gosta de fazer esse tipo de coisa. Pense dessa forma quando você diz, eu tenho um recado de Deus para você. Foi Deus mesmo que falou com você? Foi Deus que mandou você entregar o recado? Ou você está fazendo isso para se engrandecer e mostrar para as pessoas que você é um grande profeta? Cuidado, tá? Isso tem um alto preço. Veja o que Yahweh Sabaoth, o Deus Todo-Poderoso, como ele usou o profeta Jeremias para trazer a correção a esse falso profeta. Presta atenção como o nosso Deus usou o profeta Jeremias para falar com Hananias. Jeremias capítulo 28, versículos 19 e 20. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: jugo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações, para servirem ao rei Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e o servirão, e até os animais do campo lhe dei. Então disse o profeta Jeremias ao profeta Hananias: ouve agora, Hananias, o Senhor não te enviou, mas tu fazes que este povo confie numa mentira. Deus não te enviou, mas você faz com que esse povo confie numa mentira. Aí Jeremias profere a sentença contra Hananias: pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerás, porque pregaste rebelião contra o Senhor. Morreu, pois, Hananias, o profeta, no mesmo ano, no 7º mês. Queridos, se o povo de Israel tivesse se arrependido e se voltasse ao único Deus verdadeiro, tudo poderia ter sido evitado. Mas o povo, ouvindo os sacerdotes, ouvindo os seus líderes religiosos, ficaram contra Jeremias. O resultado, mais de 70 anos de cativeiro tiveram ali o povo de Israel. O Senhor Jesus, em sua infinita sabedoria, nos alertou acerca dos falsos profetas. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16, ele diz assim: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Lobos devoradores. Devoram o quê? A minha carne? Não, eles devoram o seu vil metal. Querem arrastar a sua alma para o inferno. Sabe por quê, queridos? Falsos profetas são filhos do diabo. Falsos profetas são filhos do diabo. Falam em nome do seu pai. O seu pai não é o Altíssimo. O pai do falso profeta é o diabo. E quando você ouve essas pessoas, você está dando ouvido ao diabo e não ao Espírito Santo de Deus. Está entendendo, querido? É simples assim. Simples assim. Queridos, pelos frutos do falso profeta você o conhece. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Continuando o versículo. Colhem-se? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O texto nos mostra que o profeta é identificado por sua postura e não pelo seu estereótipo, ou seja, pelo que ele aparenta ser. Por ser um falso profeta, sempre apresentará frutos ruins no seu interior. Pode ser que, numa primeira olhada, os frutos pareçam ser vistosos e bonitos. Você olha assim e fala, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, né? Aqueles frutos vistosos e bonitos. Mas o seu interior é podre, né? É sem sabor. No seu dia a dia, ele não vive aquilo que ele prega. Não vive. Ele vai ter uma vida completamente diferenciada, não é verdade? Analise a vida do falso profeta antes de acreditar no que ele fala. Veja
se em sua vida estão os frutos do Espírito. Ou de repente, na vida desse falso profeta, estão manifestas as obras da carne, como por exemplo, o ódio, a injustiça, a avareza, a falta de perdão. O falso profeta, queridos, também é conhecido por lançar discórdia entre os irmãos. E tem a prática também de lançar a dúvida nos corações daqueles que o buscam. Lança dúvida, faz com que você caia no engano, no engodo. Veja o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito dessas pessoas, desses falsos profetas. Romanos capítulo 16, versículo 18. Porque os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre, e com palavras suaves e lisonjeiras enganam os corações dos inocentes. Inocente porque você não conhece, inocente porque você não busca, inocente porque você não tem profundidade na palavra, a ponto de refutar esses falsos profetas. Outra forma de detectar um falso profeta é através dos seus ensinamentos, pois os mesmos são contrários às Sagradas Escrituras, tentando ensinar um evangelho corrompido, contaminado. Veja o que Paulo fala sobre isso lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos apresente outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar um outro evangelho, além do que já recebestes, seja ele anátema. Simplesmente maldito, tá certo? Uma estratégia dos falsos profetas é usar as escrituras sempre de maneira errada, de forma torcida, usando textos sem contextos, tirando ou acrescentando algo às escrituras ao seu bel prazer. Ele sempre vai torcer, usar texto sem contexto para trazer o texto que ele está pregando a seu favor. Lembre-se, queridos, texto sem contexto é pretexto para heresia, entendeu? Texto sem contexto é pretexto para heresia. Consulte a palavra e veja se verdadeiramente ele está dizendo a verdade. Quando te apresentarem um versículo, leia o que vem antes e o que está depois, para que você possa ter uma compreensão total do texto que está sendo apresentado a você. Se você não conseguir entender o que está escrito ali, procure alguém que possa te explicar verdadeiramente o que aquele texto quer dizer. Essa mania que os falsos profetas, maneira, que o falso profeta tem de torcer as escrituras a seu favor, é uma das armadilhas que Satanás usou quando tentou enganar o Senhor Jesus no deserto, tentando com trechos da própria escritura. Mas ele se esqueceu de uma coisa: Jesus é a própria palavra e não poderia ser de maneira nenhuma enganado por ele. Nos nossos dias, o diabo usa esta mesma estratégia para enganar os cristãos que muitas das vezes desconhecem o que realmente diz as Escrituras Sagradas. A nossa compreensão das Sagradas Escrituras é muito limitada. As Escrituras Sagradas, muitas das vezes, pelo simples fato de nós não lermos e não compreendermos e procurarmos o entendimento das Escrituras, nós achamos que nós não devemos contestar, pois estaremos julgando. E não devemos julgar, né? Nós devemos estudá-las para nós apresentarmos uma ideia formada a respeito do assunto que nos está sendo apresentado. Assim sendo, o falso profeta, ele leva as pessoas por todo tipo de doutrina e novidades. São novidades mil que você acha por aí, trazendo para você coisas assim estapafúrdias, que fazem com que as pessoas fiquem maravilhadas, estupefatas, não é? Presta atenção lá na carta de 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 3 e 4, quando Paulo diz assim: como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrina diversa, nem se preocupassem com fábulas e genealogias intermináveis, mas que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Fé, queridos, fé racional, não uma fé
louca, um devaneio, mas uma fé racional, crendo na verdadeira promessa que é Cristo Jesus. O conhecimento da palavra de Deus, queridos, através do estudo diário das Escrituras, é a única forma de se defender do falso profeta, você sabia? É buscando conhecimento, é se aprofundar na palavra de Deus, é a única forma de se defender dessa praga do falso profeta. Queridos irmãos, aprenda de uma vez por todas, você não precisa de profeta para falar com Deus, você precisa fazer isso diariamente, sem que dependa da intermediação de alguém. Por causa do sacrifício de Cristo na cruz, temos livre acesso ao Pai. Se o Senhor quiser falar com você, fique tranquilo, Ele vai falar com você, seja através de sonhos, visões, através da palavra, ou se Ele quiser, pode usar a boca de alguém para falar com você, claro que pode. Fique tranquilo, confie e espere unicamente nele. Somente nele, só no nosso Salvador. Confie somente nele, espere somente nele, em mais ninguém. Pare de procurar aquilo que deseja ouvir e passe a glorificar a Deus por aquilo que Ele tem preparado para você. Glorifique a Deus mesmo antes de saber aquilo que Ele tem preparado para você, dê glórias a Ele. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, porque você aprenda e deixe de uma vez por todas de ser enganado por falsos profetas. Eu sou o André, do canal de Portas Abertas. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você não gostou, deixe o seu dislike. Deixe também o seu comentário. Ative o sininho, inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima.